Quando você pensa em pagar impostos, o que vem à mente? Provavelmente uma sensação de inevitabilidade, como se fosse algo que você simplesmente não pode escapar. Todos têm que pagar, certo? Errado. Se você acredita que as grandes corporações estão jogando o mesmo jogo que você, está prestes a descobrir que há um mundo completamente diferente por trás das portas das salas de reuniões de grandes empresas. Um mundo onde elas jogam um jogo com regras próprias. Um jogo que as permite evitar bilhões em impostos todos os anos. A verdade é simples, mas perturbadora. As grandes corporações estão usando brechas legais, estratégias sofisticadas e sistemas que as pessoas comuns nem sabem que existem para manter seus lucros intactos, enquanto você continua pagando sua parte com dificuldade. E sabe o que é ainda mais assustador? Essas empresas estão seguindo as regras, mas as regras foram feitas sob medida para elas. Se você continuar acreditando que o sistema tributário foi projetado para ser justo, você está vivendo uma ilusão que beneficia apenas aqueles que sabem como manipular o jogo. Vamos deixar uma coisa clara. Este não é um texto que fala sobre evasão fiscal ilegal. O que estamos discutindo aqui são as estratégias legais e completamente permitidas que as grandes corporações usam para minimizar seus impostos ou, em alguns casos, não pagar praticamente nada. É o tipo de coisa que nunca vai aparecer nas manchetes porque, embora seja moralmente questionável, é totalmente permitido pelas leis que foram criadas, ironicamente, muitas vezes com a ajuda dessas mesmas corporações. Então, como elas fazem isso? Como as grandes corporações conseguem pagar menos impostos, enquanto o cidadão comum é obrigado a pagar uma boa parte da sua renda todo ano? A resposta está em uma combinação de técnicas avançadas de planejamento tributário, o uso de paraísos fiscais, incentivos governamentais e, claro, a habilidade de contratar os melhores advogados e contadores que o dinheiro pode comprar. E acredite, essas estratégias são muito mais comuns do que você imagina. Vamos começar pelo conceito de planejamento tributário. Muitas pessoas pensam que isso é apenas sobre encontrar deduções e créditos fiscais que podem reduzir sua conta de impostos. Mas o que as grandes corporações fazem vai muito além disso. Elas não apenas procuram maneiras de economizar no imposto de renda. Elas estruturam todo o seu modelo de negócios com o objetivo de pagar o mínimo possível em impostos. Isso significa que antes mesmo de uma empresa começar a operar, ela já está planejando como pode evitar impostos, desde onde deve estar localizada até como deve movimentar seu dinheiro ao redor do mundo. E é aqui que entram os paraísos fiscais. Esses são países ou jurisdições que oferecem condições fiscais extremamente favoráveis, muitas vezes com taxas de imposto baixíssimas ou até inexistentes. Corporações gigantes, como Apple, Google e Amazon, utilizam essas jurisdições para esconder seus lucros de países onde seriam taxados pesadamente. Isso funciona da seguinte maneira: uma empresa como a Apple pode registrar uma subsidiária em um paraíso fiscal, digamos nas Ilhas Caimã. Em vez de manter os lucros em países onde a Apple opera, como os Estados Unidos ou a Europa, os lucros são transferidos para essa subsidiária em um paraíso fiscal, onde a empresa praticamente não paga impostos sobre eles. Isso é legal? Sim. É ético? Bem, isso é outra questão. Mas o fato é que essas empresas estão usando o sistema a seu favor de uma maneira que a maioria das pessoas nem percebe. E não estamos falando de pequenos valores. Estamos falando de bilhões de dólares em lucros que são realocados para evitar a tributação em países que teriam direito de cobrar impostos sobre eles. Enquanto isso, o cidadão comum, que não tem acesso a esse tipo de planejamento tributário sofisticado, continua pagando sua parte integral e muitas vezes nem sabe que isso está acontecendo. Outro truque comum usado por grandes corporações é o preço de transferência. Imagine que uma empresa multinacional tem várias subsidiárias ao redor do mundo. O que elas fazem é estabelecer preços internos para os produtos e serviços que são vendidos entre essas subsidiárias. Então, digamos que uma subsidiária localizada em um país com altos impostos compre produtos de outra subsidiária localizada em um paraíso fiscal. A subsidiária no paraíso fiscal vende os produtos a um preço muito alto, de modo que os lucros fiquem concentrados no paraíso fiscal, onde não há tributação.
Enquanto isso, a subsidiária no país com altos impostos não gera praticamente nenhum lucro, pois está comprando os produtos a um preço muito alto. O resultado? A empresa como um todo paga muito menos impostos, concentrando os lucros em jurisdições com baixa ou nenhuma tributação. Essa prática de preço de transferência é extremamente comum entre empresas multinacionais e é mais um exemplo de como elas conseguem manipular o sistema para evitar pagar sua parte justa de impostos. O mais frustrante para o cidadão comum é que essas práticas são perfeitamente legais, desde que sejam feitas dentro dos parâmetros estabelecidos pelas leis tributárias internacionais. Isso levanta uma questão importante. Se as leis permitem que essas corporações façam isso, quem está realmente perdendo? A resposta é simples: você. Quando as grandes corporações conseguem evitar bilhões em impostos, o governo precisa encontrar outra fonte de receita para compensar. E, na maioria das vezes, essa fonte é o cidadão comum, que acaba pagando mais para preencher o buraco deixado pelas corporações que não estão contribuindo como deveriam. Isso significa que, indiretamente, você está pagando pelos impostos que as grandes empresas deveriam pagar. Outro truque favorito das grandes corporações é a criação de fundos offshore. Essas são contas bancárias mantidas em jurisdições estrangeiras com regimes fiscais favoráveis. Além de permitir que as empresas evitem impostos em seus países de origem, esses fundos offshore também oferecem uma camada extra de sigilo. Isso significa que, muitas vezes, é difícil para as autoridades fiscais rastrear exatamente quanto dinheiro uma corporação está mantendo em um paraíso fiscal, o que torna ainda mais difícil garantir que esses impostos sejam pagos corretamente. Agora você pode estar se perguntando: como eu posso me beneficiar dessas mesmas estratégias? Afinal, se as grandes corporações estão usando essas táticas para evitar impostos, por que o cidadão comum não pode fazer o mesmo? A resposta é que, tecnicamente, você pode, mas o custo e a complexidade envolvida tornam isso impraticável para a maioria das pessoas. As grandes corporações têm acesso aos melhores advogados e contadores, que conhecem todas as nuances da lei tributária internacional. Eles gastam milhões de dólares para garantir que seus impostos sejam minimizados ao máximo. E no final, esses milhões são um pequeno preço a pagar quando comparados aos bilhões que economizam em impostos. Para o cidadão comum, esses tipos de serviços simplesmente não são acessíveis. É por isso que, na prática, essas estratégias estão fora do alcance da maioria das pessoas. No entanto, isso não significa que você esteja totalmente impotente. Existem estratégias de planejamento tributário que você pode usar para minimizar seus impostos dentro da legalidade. A chave é a educação financeira. Quanto mais você souber sobre como o sistema tributário funciona, mais preparado estará para aproveitar as oportunidades que ele oferece. Coisas como deduções fiscais, créditos e investimentos em certos tipos de ativos podem ajudar a reduzir sua carga tributária. Além disso, uma coisa que muitas pessoas ignoram é o poder de empreender. Quando você abre uma empresa, mesmo que seja pequena, começa a ter acesso a uma série de deduções fiscais que não estão disponíveis para indivíduos que apenas recebem salários. Como empresário, você pode deduzir uma parte significativa das suas despesas, desde custos operacionais até investimentos em expansão. Isso é algo que muitas corporações fazem em grande escala, mas que também está disponível para pequenos empreendedores. Mas a verdade é que, enquanto o sistema permanecer como está, as grandes corporações continuarão a usar suas vantagens para evitar impostos, deixando a maior parte do fardo para o cidadão comum. E a única maneira de mudar isso é através de uma reforma tributária significativa, que até agora tem sido difícil de implementar, já que muitas das corporações que se beneficiam desse sistema têm poder e influência suficientes para garantir que as leis continuem a favorecê-las. No final das contas, o que você precisa entender é que as grandes corporações estão jogando um jogo diferente. Elas têm acesso a estratégias e recursos que o cidadão comum simplesmente não tem. E enquanto você continua jogando pelas regras tradicionais, pagando seus impostos na íntegra, essas empresas estão manipulando o sistema de maneiras que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. O primeiro passo para mudar isso é entender como o jogo funciona. Só assim você poderá começar a buscar maneiras de proteger sua própria renda e talvez
até usar algumas das mesmas táticas que as grandes corporações estão utilizando para se manter à frente. Se esse conteúdo te fez refletir sobre como as grandes corporações manipulam o sistema tributário a seu favor e você quer aprender mais sobre como proteger sua própria renda, inscreva-se no canal Estratégia de Riqueza. Há muito mais acontecendo nos bastidores do que você imagina. Não fique de fora!